amados, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. É sempre bom estar aqui com vocês. Estar aqui é mais do que cumprir uma agenda. É ter momento de felicidade, de alinhamento, de aprendizado. E eu amo estar aqui com vocês. Deus tem me dado assim um amor sobrenatural para algumas vidas também. Estrutura. E é sempre bom estar aqui com vocês. É muito importante para mim. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para o teu coração. E ontem eu tive o privilégio de estar aqui também com vocês, falando algumas coisas, aprendendo algumas coisas com vocês, compartilhando algumas informações. Mas Deus tem colocado no meu coração uma palavra desde quando nós estávamos alinhando para vir para cá. (11:10) Quando nós estávamos alinhando para vir para cá, aí, irmãos, vocês falam amém? Depois é eu que não volto, é esse que é o problema. Nós estávamos alinhando para vir para cá, porque não era para me vir para cá. Foi cancelado por conta da mudança do feriado na capital. Teve uma alteração em algumas agendas. E aí o pastor César falou assim, já que você não vai fazer nada, vem para cá me ajudar. E aí então aprove Deus eu estar aqui. Eu acredito, eu não quero ser aqui de maneira nenhuma panteísta, mas eu gosto de pensar as questões e as situações do ponto de vista espiritual também. E quando eu estava ali conversando com o pastor César, de repente teve essa queda de energia, eu dentro de mim comecei a orar, porque eu tenho uma palavra para compartilhar com você. E essa palavra eu acredito que vai mudar a tua vida, em nome de Jesus. João capítulo de número 11. João capítulo de número 11. Verso de número 1. Quem me ouve diz amém. João capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, a sua irmã. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me ajude. Espírito Santo, me ajude, que nós venhamos compreender a Tua palavra, a fim de que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes. Em nome de Jesus, me dê sabedoria para transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto conhecido dos irmãos. Dos irmãos não, conhecido de quem lê Bíblia. Porque nem todo irmão lê Bíblia. Tem irmão que só lê Bíblia na igreja. Mas esse texto é conhecido de quem lê a Bíblia. Eu mesmo em outras ocasiões já preguei 2 ou talvez 3 mensagens aqui nesse mesmo texto, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Então, como de costume, eu gosto de explicar, porque eu não sei pregar sem ensinar, e eu não sei ensinar sem pregar.
Então nós estamos diante de um livro que é a revelação do Novo Testamento. João é o livro que apresenta Jesus de diversas formas. Apresenta as divindades de Jesus. A água da vida, o pão da vida, a ressurreição e a vida. No capítulo 1 ele é o princípio. No capítulo 2 ele é aquele que transforma a água em vinho. No capítulo 3 ele é o novo nascimento. No capítulo 4 ele é aquele homem que conversa com a mulher no poço de Jacó, ou seja, a água da vida. No capítulo 5 ele é a cura, porque ele vai até o tanque de Betesda e cura aquele homem que já está há mais de 38 anos enfermo. No capítulo 6 ele é o pão da vida. No capítulo 7 ele é a fonte da água da vida, que aquele que crê jorra dentro dele rios. No capítulo 8 ele é a verdade que liberta. No capítulo 9 ele é o milagre que faz a diferença, que contraria a natureza, o curso da natureza, curando aquele cego. No capítulo 10 ele é o bom pastor. E no capítulo 11 aqui ele é a ressurreição. Amém? Tudo bem até aqui? Ok? Então agora nós temos aqui uma família que é composta por 3 pessoas, uma vez que a Bíblia não menciona o nome da esposa de Lázaro, uma vez que a Bíblia também não menciona o nome do marido de Maria e nem tampouco do marido de Marta, se assim elas tivessem. Então essa família é uma família que é composta por, a gente entende que é uma família fraternal, de irmãos. É interessante a forma que a Bíblia dá as informações, porque Betânia, apesar de ser uma palavra que soa ou uma terminologia de gênero feminino, a palavra Betânia é a junção de 2 palavras, Ben Hanani, que para nós chega como Betânia. Segundo o grego, Betânia é a junção de 2 palavras, Ben Hanani. Eu entendo um pouco de grego, não muito, mas o inglês, alemão, japonês, eu também não entendo muito. Não vai adiantar tentar falar de outro jeito, porque vai ficar a mesma coisa. Mas do rossianês eu manjo um pouco. Betânia significa casa de Ananias, lugar de agricultura. Betânia não é uma cidade. Betânia é uma aldeia pequena. E acredita-se que, segundo a história, todo lugar carregava o nome do dono. Então hoje, se você vê, por exemplo, o nome de alguma rua, você subentende ou pré-entende-se que aquela pessoa foi uma pessoa importante, porque o nome dela virou até placa, rua, nome de rua. No contexto de Israel é a mesma coisa. Casa de Ananias, que acredita-se também que era o pai de Lázaro. E esse lugar, por ser um lugar que era acostumado mexer com agricultura, preste atenção, quem me ouve diz amém. Era um lugar agradável. Lugar esse onde as pessoas chegavam e ficavam. Sabe aquela história de casa na fazenda, casa no sítio? Tem um sítio bem legal, tem uma fazenda bem legal em tal lugar. Então, Betânia ficou conhecido por ser um lugar agradável. E é tão interessante que este lugar
que foi assumido por Lázaro, porque segundo o costume do povo judeu, quando o pai morre, o filho primogênito assume todos os negócios. E é tão interessante que Lázaro continua, ele dá continuidade no trabalho do pai. Não obstante disso, ele cuida das irmãs, Marta e Maria. Este lugar é tão especial que Jesus passou a frequentar Betânia. E se você pensar comigo, por que esse lugar é especial? Porque além de ser de um contexto, algo cultural, bacana, legal, Jesus agora é um frequentador de Betânia. E é tão interessante que Jesus passa a frequentar Betânia, Jesus passa a ficar em Betânia porque a proximidade dele com os responsáveis pela aldeia chamada Betânia cria um vínculo, uma amizade. Amizade essa que a Bíblia chega a dizer que eles vão se comunicar como amigos. Haja vista que ter amigo não é fácil. A gente tem bastante colegas, a gente tem bastante conhecidos. Agora amigo é difícil. E Lázaro se tornou um amigo de Jesus, a ponto de Jesus frequentar a casa de Lázaro, Marta e Maria com frequência, lá em Betânia. Repita comigo, Betânia. Pode melhorar, diga assim, ó, Betânia. Lugar onde Jesus frequentava. Ok. Então não é qualquer lugar, é um lugar onde Jesus frequenta, o lugar fica agradável. Então virou um lugar onde Jesus frequenta, passa. Ele vai para Jerusalém, está em Betânia, vai para Jerusalém, de Jerusalém vem para Betânia. E chegou um dia em que Jesus deixa Betânia e vai para outro lugar. E quando Jesus chega nesse lugar, passa um tempo, chega um mensageiro. Porque a Bíblia vai dizer que Lázaro adoece. E a doença que Lázaro tem é uma doença agressiva. E eu não sei se você pensa como eu, mas quando Lázaro adoece, elas mandam chamar Jesus com um apelo até emocional, afetivo, e manda dizer assim: aquele a quem tu amas está doente. E o interessante é que a doença na família, ela causa um efeito, um drama. Quem aqui, sendo pai ou mãe, o filho quando está doente, algumas vezes você já não chegou a pensar, seu filho doente, chorando, alguma vez você já chegou a pensar assim: arranca essa dor dele e passa para mim. Eu sou pai do melhor filho do mundo, irmãos. Uma vez ele foi internado com bronquite e virou pneumonia, pastor César. E já não tinha mais como pegar a veia dele aqui, no lugar que é de costume. Aí começaram a colocar assim, ó, em cima da mão aqui. Depois já não tinha mais como colocar aqui, começaram a colocar aqui, ó, lá de dentro do braço. E ele não melhorava. E eu vendo aquela cena, e é interessante que enfermeiro, ele não coloca nenhum sentimento quando alguém está enfermo. Você já percebeu?
E a enfermeira dizia assim para mim: tem que segurar ele, pai. E ele gritando, sabe, cansado. E quem tem bronquite ou quem já teve bronquite sabe, você fica tão cansado, a força é tanta para puxar o ar, que chega um momento que toda essa parte aqui, ó, você não aguenta nem respirar. Você tem que dormir sentado, é com 3 travesseiros mais ou menos. Estava acontecendo isso comigo um dia. Eu olhei e disse: Deus, tira essa enfermidade dele e passa para mim. Num ato de desespero, porque eu estava preocupado com o efeito daquela doença. Aquele dia eu tomei uma decisão, irmãos. A enfermeira saiu, ele estava assim soluçando já. Ele estava até tendo alguns espaços, de tanto que ele estava chorando. Eu chamei a enfermeira, quando ela saiu, eu tomei uma decisão e eu disse: Deus, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que faz milagre. A tua palavra diz em Isaías que nós não geraríamos filho para vergonha. Então eu vou tomar uma decisão aqui. Naquele dia, irmãos, eu falei: eu vou levar meu filho embora, porque eu não aguento mais isso aqui. E eu disse assim: Deus, se o Senhor tiver que matar o meu filho, não tem problema, mas ele vai morrer em casa comigo, porque aqui ele não fica mais. E eu vou entender se isso acontecer. Chamei a enfermeira, fizeram eu assinar um termo, porque eu estava retirando meu filho do hospital. E ela disse para mim: ó, você vai assinar esse termo, caso aconteça alguma coisa, você vai ser processado por isso. Eu falei: não tem problema. Peguei meu filho e levei para casa, nos meus braços. Porque geralmente quando alguém adoece em casa, adoece o marido, adoece a esposa, os filhos, ou quando os filhos veem os pais doentes, você talvez já passou por isso, você não consegue trabalhar direito. Você está trabalhando, mas a tua mente está lá no seu parente, está em casa. Então, o desespero de Marta e Maria, a doença que pegou Lázaro, acabou que contagiando Marta e Maria, a ponto delas dizerem assim: vamos mandar chamar Jesus, porque ela sabia que aonde Jesus estava, algo acontecia. Então, quando elas veem o irmão doente, elas têm uma ideia. E qual é a ideia? Manda chamar Jesus. E é interessante que aquelas irmãs representam uma boa parte da igreja que está aqui essa noite. Qual é o sentido, Tiago? Por conta de algo ou alguma coisa, você deixou a tua casa e veio para cá. A mesma coisa aconteceu com Marta e Maria, com essa ideia de mandar trazer Jesus. Então, ou você está aqui por algo pessoal, ou por alguém. Então, o que acontece nesse dia, nessa época, não é diferente do que está acontecendo aqui hoje. Tem alguém que está entendendo? Porque você não saiu daqui da sua casa para buscar outra coisa, eu acredito, a não ser Jesus. Estou certo? Você veio buscar Jesus por algo pessoal ou por alguém. Procede essa informação? Ou não? Você veio por vir? Vou gastar tempo? Não, você veio por algo ou alguém. Então isso está acontecendo, é o que aconteceu aquele dia. Só que quando isso acontece, quem me ouve diz amém. Qual é a maior preocupação de Marta e Maria? É o efeito da doença. Elas mandam chamar Jesus por conta do efeito que a doença causou. Manda chamar Jesus porque aquele a quem ele ama está doente. Tanto é verdade que elas estão tão preocupadas com o efeito da situação
que quando mandam chamar Jesus, Jesus não vem naquele momento, ele vem depois. E quando ele chega, Marta sai ao encontro de Jesus. E qual é a frase que ela diz? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está preocupada com efeito. É tão interessante que Jesus manda chamar Maria, e nesse interim, Jesus diz assim: Marta, eu não disse que ele vai ressuscitar. E ela disse assim: não, eu sei que naquele último dia ele há de ressuscitar. Preocupada com o efeito. Aí ele pede para chamar Maria, e quando Maria chega, Maria tem o mesmo comportamento que Marta, e ela vai dizer a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ambas preocupadas com o efeito. O efeito da situação tem a eficácia, a habilidade de tirar de nós o foco principal da situação. E o comportamento de Marta e Maria, preocupadas com o efeito, também representa uma parte da igreja que está aqui hoje. Por quê? Preocupadas com o efeito. Se Deus não bradar, como é que vai fazer amanhã? Preocupada com o efeito. Se Deus não levantar nenhum profeta para falar, eu não sei não o que vai dar. Talvez, um exemplo aqui, próximo, quando a energia acabou, nós nos preocupamos com o quê? Com o efeito. Como vamos fazer com o culto? Como vamos dar continuidade? Vai dar ou não vai dar? Preocupadas com o efeito. Alguém aqui, preocupadas com o efeito da mensagem, já deve estar pensando aí consigo mesmo: aonde é que ele vai chegar? Será que ele não está perdido? Parece que ele está meio perdido. Aonde será que vai dar essa mensagem? Preocupadas com o efeito. Como será que ele vai terminar? Então a atitude de Marta e Maria representa uma parte da igreja hoje preocupada com o efeito das coisas. Só que a preocupação com o efeito é tão ruim que tira o conteúdo da própria mensagem. Porque o efeito faz com que você secundarize algumas coisas. Por exemplo, você diz assim: será que é hoje que Deus vai dar um basta na minha situação? Eu não posso mais continuar desse jeito. Será que é hoje? Será que Deus vai romper? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai mudar? Preocupadas com o efeito. E o efeito, ele costuma derrubar o principal fator, que é a causa. Preste atenção. Quanto tempo faz que você vive do efeito das coisas na tua vida? Pensando a partir desse ponto de vista que eu estou colocando aqui. Quanto tempo faz que você deixou de perceber a causa e começou a se atentar e lidar apenas com os efeitos? Começa a fazer uma retrospectiva rápida da tua vida. Será que as últimas atitudes que você tem demonstrado é resultado de uma causa ou de um efeito? Será que o seu relacionamento, você tem se preocupado com a causa ou com o efeito? Porque Marta e Maria demonstram que a preocupação delas não é a causa, e sim o efeito. Porque se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Quer ver uma prova de que elas estavam preocupadas com o efeito? Jesus pergunta assim: aonde colocaram? Elas disseram assim: já fazem 4 dias. Efeito. Aonde colocaram? Não, já colocaram uma pedra. Preocupados com o efeito. Aonde colocaram? Não, já cheira mal.
preocupadas com o efeito. E Jesus vai, nós conhecemos a história, Jesus vai até o lugar, Jesus chega, onde colocaram? Cheira mal, já está com pedra, já fazem 4 dias, ok? 4 dias. Jesus chega e Jesus ressuscita Lázaro. Agora eu pergunto para você, quando Jesus faz isso, Marta e Maria é tomada por uma mistura de sentimentos. Uma começa a engolir o choro, outra começa a pensar e fica assim, mas não estava morto. E aí começa aquela mistura de sentimentos. Mas Jesus, eu sei que essa igreja é uma igreja inteligente, então eu vou perguntar. Mas por mais que vocês sejam inteligentes, essa pergunta requer um lapso de atenção, pelo menos. Um período de pensamento. O que é mais difícil para Jesus? Curar a enfermidade ou ressuscitar Lázaro? É uma pergunta difícil, irmão. Presta atenção. O que é mais difícil para Jesus? Curar a enfermidade ou ressuscitar Lázaro? Hã? Nenhum dos dois. Você não deu glória porque perdeu a viagem. Para Jesus, para ele não tem diferença. Tem diferença para nós que estamos acostumados a lidar com o efeito das coisas. Mas para Jesus não tem diferença. Curar uma enfermidade e ressuscitar para ele é a mesma coisa. Tanto é que as pessoas que estão ao redor estão tão preocupadas com o efeito que elas chegam a dizer assim, ó, não poderia esse ter chegado ou ter chego antes e curado tal da enfermidade? Mas para Jesus não tem diferença. Enfermidade ou ressurreição, para Jesus é a mesma coisa. Por quê? Enquanto as pessoas estão preocupadas com o efeito, Jesus está preocupado com uma outra coisa. Aí, irmãos, maravilha, acabou a mensagem. Certo? Por quê? Contei a história de Lázaro, Marta e Maria. O ponto central, a espinha dorsal do capítulo 11 não é a ressurreição de Lázaro? Sim ou não, irmãos? Quem me ouve diz amém. O ponto principal de João capítulo 11 não é a ressurreição de Lázaro? Acabou a história. Preste atenção. Pastor César, Deus vai fazer algo aqui no nosso meio hoje, diferente dos últimos dias que Ele tem feito aqui. Eu falo isso diante do Espírito Santo de Deus. Quando deu a queda de energia, eu disse, Deus, eu preciso pregar essa mensagem hoje. O que Deus vai fazer e já está fazendo aqui hoje, porque enquanto Jesus ressuscita Lázaro, ele diz desatai-o, e ele saiu, irmãos, imagina, eles vão todos ali para a casa de Lázaro agora. Basicamente acabou a história. Ou você já ouviu alguém pregar do que aconteceu depois que Lázaro foi ressuscitado? Você se lembra disso? A história é essa. Então, para Marta e Maria, acabou aí. Só que para Jesus estava apenas começando. Por quê? Quando elas vão retornar para casa e agora com Lázaro, Lázaro volta para a casa dele, vai ter o seu período de higiene pessoal, porque já fazem 4 dias, agora eles vão dar um culto de ação de graças.
E ação de graças é comida, festa. E aí imagine só. Após essa mistura de sentimento de Marta e Maria, Jesus ressuscita Lázaro, tem um culto de ação de graça, eles se alegram pelo efeito do milagre e agora está tudo certo, acabou, finalizou, Deus mudou o cativeiro. É como se você recebesse aí agora aquela palavra que você veio buscar e você diz assim, para mim maravilha, agora daqui para frente é só glória a Deus e aleluia, porque o que eu precisava ouvir eu já ouvi, pronto, beleza. Só que Jesus está apenas começando, porque para Jesus todo efeito tem uma causa. Para Jesus está apenas começando, porque para todo efeito tem uma causa. Então vamos entender o porquê de todas essas coisas. E agora eu quero entrar em um momento profético. Após essa introdução, eu quero entrar em um momento profético com essa igreja. E eu peço que os irmãos da intercessão continue a interceder, porque vai começar a acontecer algumas coisas aqui. Marcos capítulo de número 11. Coloca para mim, por favor. Verso de número 11. Aleluia. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para onde, irmãos? Preste atenção, quem me ouve diz amém, preste muita atenção. Quando Jesus está em um lugar, que lugar que Jesus estava quando o mensageiro chegou? Em Jerusalém. O mensageiro chegou e disse: o seu amigo, a quem você ama, está enfermo. Diz-nos a Bíblia que Jesus chega depois de 2 dias. Então a enfermidade que matou Lázaro foi tão agressiva que derrubou ele rápido. 2 dias o mensageiro, mas 2 dias ele estava morto. Foi uma doença tão forte que matou ele rápido. Tão agressiva. Jesus estava em Jerusalém. Por quê? Era a entrada triunfal de Jesus. Preste atenção, queridos, quando mandaram chamar Jesus, por que Jesus não foi? Porque Jesus precisava entrar em Jerusalém montado em um jumento para cumprir a profecia do Antigo Testamento. Lembra disso? A entrada triunfal. Jesus pede para buscar o jumento está amarrado, e aí eles trazem o jumento e Jesus entra lá em Jerusalém. Sendo já tarde, ele foi com os 12 para Betânia. Então Jesus, olha só, pede para trazer o jumento, ele entra lá em Jerusalém, fica lá. Quando o mensageiro chega, vão contar mais 2 dias, preste atenção. Depois disso, desses 2 dias, Jesus de Jerusalém, ele vai para... Vocês têm que me acompanhar, irmãos. De Jerusalém ele vai para... 4º dia. Por que Jesus não foi? Porque Jesus estava cumprindo um outro propósito. Porque Jesus não está preocupado com o efeito, ele está preocupado com a causa. Então, enquanto você acha que Jesus não liga para você, enquanto você acha que Jesus não te nota, que ele não vê a tua situação, ele está cumprindo um outro propósito que também vai alcançar você. Aleluia!
Enquanto você preocupa com o efeito, ele preocupa com a causa. Então, pode ficar doente. Se Jesus apenas fazer parar essa dor, tudo bem. Não, mas Jesus está preocupado com a causa. É interessante que todas as vezes que eu venho aqui, Deus acaba me movendo para falar alguma coisa sobre casais. Do tipo, pode trabalhar até tarde. O tempo que você não fica aqui, ele é suprido pelo seu salário. Preocupada com o efeito. A presença não é tão importante desde que no dia 5 ou no dia 10, 15 ou no dia do pagamento, seja suprido o cartão de crédito. Preocupadas com o efeito. Aí Betânia, ele pede para buscar o jumento, entra em Jerusalém, a entrada triunfal. Quando acaba o dia, ele volta para Betânia, verso de número 12. Marcos 11, 12. E no dia seguinte, saíram de Betânia e teve fome. Preste atenção, vamos lá, vou voltar. Jesus chega no quarto dia, é o que Marta e Maria diz para ele, não é? Amém? Até aqui tudo bem? Jesus ressuscita Lázaro, tem o culto de ação de graça, Jesus fica em Betânia novamente. No outro dia, quando eles vão tomar café, Jesus diz: hoje ninguém come. Hoje ninguém vai tomar café. E Jesus sai, verso de número 13. Jesus sai de Betânia. Saiu de Jerusalém, veio para Betânia. De Betânia para Jerusalém. Amém? Ficou lá em Betânia, dormiu lá. No outro dia, ele saiu, não tomou café, teve fome, o verso 12 diz, e ele está indo para Jerusalém. Nessa ocasião que ele está indo para Jerusalém, Jesus está passando e de repente ele vê uma figueira, é o que o texto diz, olha só. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, preste atenção, Jesus está passando com os discípulos, ele olha para aquela figueira, e ele vai lá ver se tem figo. Verso de número 14. E Jesus, falando, disse à figueira. Bom, isso aqui, irmãos, deixa aí, tá, querido? Isso aqui dá um nó na cabeça dos discípulos. Por quê? Lá em Betânia, ele não estava num culto de ação de graça, porque Lázaro tinha ressuscitado? Por que ele não comeu? Porque Jesus não está preocupado com o efeito, ele está preocupado com a causa. No outro dia ele tem fome. Ele sai com os discípulos e quando ele vê a figueira, ele fala que tem fome. Isso dá um nó na cabeça dos discípulos, porque eles falam assim: ué, mas nós estava lá agora, tinha comida, tinha bebida, por que ele não comeu? Ele passa aqui agora, vê uma figueira e está com fome? Olha o texto, verso de número 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso. Verso de número 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Jesus está indo para onde agora, irmãos? Betânia. Tudo bem até aqui, irmãos? Ele estava em Betânia, saiu de Betânia, no meio do caminho tem uma figueira, no dia. Ele passa, olha, a figueira não tem fruto. Jesus percebe algo interessante. Por quê? Eu conversei com um botânico esses dias,
E eu perguntei para ele sobre algumas especiarias e ele me disse que algumas espécies de árvores que não dão fruto, para eles entendem que aquela espécie é parasita, porque ela não dá nada para a terra, ela só suga a terra. Eles entendem isso como uma espécie de parasita. Então Jesus sai de Betânia, tem fome, olha uma figueira que não dá fruto, só parasita, só tira, só suga, não dá nada para a terra. Ele olha e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti, ou alguém coma alguma coisa de ti. Ele vai para Jerusalém, ok? Nessa ocasião, sabe o que está acontecendo? Ele entra no templo e expulsa os cambistas. Quando ele expulsa os cambistas, vira a mesa. Lembra disso, irmãos? Sim ou não? Terminando isso, verso de número 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E quando ele saiu para fora da cidade... Verso número 20. E eles passando pela manhã, viu que a figueira tinha desde... Está aqui. Está aqui a causa. Está aqui a causa. Você já parou para pensar, ou está pensando comigo agora, o que tem naquela cidade, o que tem naquele trajeto de Betânia a Jerusalém, de Jerusalém a Betânia, que Jesus passa 4 vezes, irmãos? Está aqui. Tem algo que não dá fruto. Tem algo que só parasita a terra. E aqui que eu falo para você, eu disse que ia acontecer algumas coisas aqui, preste atenção. O que tinha no caminho? Então agora nós temos Lázaro, Jesus e a figueira. O que tinha nesse caminho que Jesus passou por ele 4 vezes? Era exatamente o caminho que Lázaro, Marta e Maria fazia para ir para Jerusalém. Jerusalém, lugar de adoração. Então ele sai de Betânia, vai para Jerusalém, no caminho ele vai ver se tem fruto, não tem, vai para Jerusalém. Volta Lázaro, Marta e Maria para Betânia, eles veem ali a figueira, não tem fruto, mas eles continuam, passa, vê que não tem nada e aí continua. A causa da doença, profético daqui para frente, a causa da doença de Lázaro é um parasita que Satanás colocou no meio do caminho. É um parasita que Satanás colocou no meio do caminho, que faz com que aqueles que saem de Betânia e vai para Jerusalém, pare ali e observe. Tanto é que o texto diz que quando eles saíram e eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado. Ou seja, Jesus sai de Jerusalém com os discípulos, só que dessa vez ele não para. Só que tem um que para. O discípulo vai lá conferir aquilo que Jesus falou. Por que é um momento profético? Porque entre Betânia e Jerusalém, Satanás colocou um parasita que faz com que você pare, nem que for por alguns minutos ali. Cholek andaracé barahasuria. Aramatura que arrasuri micandarabas.
Porque Satanás não pode entrar em Betânia. Satanás não pode entrar em Jerusalém. Se ele não pode entrar em Betânia, não pode entrar em Jerusalém, no caminho, no trajeto, ele coloca algo que faz com que você pare e comece a comprometer o seu caráter. Satanás, sorrateiramente, ele sabe qual é o trajeto que você faz para ir para o trabalho. Ou você acha que aquela pessoa que você vê de vez em sempre, é natural, tá ali só por acaso? Não. Satanás sabe o caminho que você faz de casa para a faculdade. E é nesse período que ele coloca um parasita. É aqui que eu entendo. Satanás não pode entrar na sua casa, não pode entrar aqui na igreja, mas ele coloca uma imagem no teu telefone. Um parasita que faz com que você venha para um culto desse, encha-se da presença. Mas sabe por que existe, pastor César? Alguns demônios que estão tranquilos. Como assim, Tiago? Porque ele está sentado lá, só esperando alguém passar e visitar aquele site de novo, alguém passar e olhar aquilo de novo, alguém passar na figueira e ficar ali outra vez. Aí eu falo para vocês, as pessoas dizem assim: o que está acontecendo hoje? Que não tem mais demônio que quer expulso no meio da igreja, na hora do culto. Eu fico pensando, porque ele não se preocupa mais com isso, porque ele sabe que entre a sua casa e Jerusalém, você vai parar em algum lugar. Porque ele sabe que um culto abençoado como esse dura no máximo 8 horas para você, porque amanhã você torna a fazer a mesma coisa que você disse que não ia fazer hoje. Então, o que acontece com Lázaro? Ele sai de Betânia, vai para Jerusalém, mas ele para no meio do caminho para observar alguma coisa que não dá fruto, que é parasita, que só tira de você, não dá nada. É aqui que eu afirmo para vocês, o efeito. Jesus não está preocupado, é só você. Jesus está preocupado com a causa. Enquanto você se preocupa com a cura, enquanto você se preocupa com o efeito daquela situação que está na tua casa, Jesus está querendo tratar a causa que faz com que você haja desse jeito. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar, aleluia. O inimigo sabe que você é atraído pelos sentidos. Aquilo que você vê, você ouve, aquilo que você fala. Então ele coloca no seu caminho algo que vai fazer você parar. Você nunca pensou por que acontece algo do nada? Por que aparece algo do nada para você? E só que esse do nada, você sempre tomba ali. Você sempre se enrosca ali. Então Jesus sai de Jerusalém, sai de Betânia, vai para Jerusalém, vê uma figueira, ele vai e ele diz assim: ó, a partir de hoje, nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia ele volta, os discípulos vão conferir e a figueira secou até as raízes. Amém, querido? Glória a Deus. Aqui do texto, maravilha. Satanás, ele não está preocupado com isso aqui que eu estou pregando agora. Ele não está preocupado em tirar a tua atenção aqui agora. Porque ele está sentado lá no cemitério, lá, balançando a perna, dizendo assim: eu estou tranquilo. Porque antes dele chegar em casa, ele vai fazer alguma coisa para mim. Ele não está preocupado se eu estou falando aqui, querido, então glória a Deus, um aleluia. Deus pode te libertar, Ele pode mudar a tua história. Ele não está mais preocupado com isso, porque Ele está lá na figueira que Ele colocou, esperando você sair de Jerusalém com destino a Betânia. Ele está esperando você parar lá de novo.
E isso já se tornou uma frequência na tua vida. Só que é aqui que fica interessante, por quê? Porque profeticamente, eu vou dizer para você, Satanás pode até pensar, pode até ter a interpretação e dizer assim: ah lá, culto das 18h30, deixa aí, não tem problema não, espera eles aqui daqui a pouco. Não, estou esperando ele aqui, não tem problema não. Bando de fraco. Pode até ser que você tenha chego aqui fraco, mas vai sair daqui hoje fortificado em forma de exército, aleluia, porque nós já estamos em guerra, aleluia, e todo parasita vai ser arrancado da tua vida hoje. Deixa eu ser profético para alguém aqui, que eu estou cheio de Deus aqui. Tudo aquilo que você não consegue arrancar, tudo aquilo que tem tirado a tua santidade, a tua vida com Deus, acaba hoje. Porque aquilo que tira você da presença, Jesus já começou agora a fazer esse caminho. Ele já identificou e ele já olhou para essa situação e está dizendo: a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje, se você puder e quiser, levante uma de suas mãos, deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Tudo aquilo que você não tem força para arrancar, tudo aquilo que você não tem força para fazer, e volta e meia você chora, você ora dizendo: Deus, eu não aguento mais cair pela mesma coisa, eu não aguento mais tombar pela mesma coisa. Tudo aquilo que você não tem força para arrancar, Jesus está indo agora lá, e Jesus vai arrancar, em nome de Jesus, o poder que há na palavra dele. Jesus, pelo poder que há na palavra dele, profeticamente, ele está arrancando do teu caminho aquilo que tirava a tua santidade, aquilo que tirava a tua permanência na presença de Deus. Pastor Tiago, como vai ser? Você vai sair da tua casa para vir para Jerusalém e não vai parar mais no caminho. Você vai sair da tua casa para trabalhar e você não vai mais parar no caminho. Você vai sair da tua casa para ir para a faculdade e não vai parar mais no caminho. Você vai sair da faculdade com destino à tua casa e não vai mais desviar o caminho. Jesus está entrando agora nesse teu caminho. Jesus está entrando agora nesse teu caminho. É a causa das nossas fraquezas e a figueira. Jesus está preocupado com a causa. E Jesus preocupado com a causa, coloca para mim o verso número 14 de novo. E Jesus, 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 é profético. Eu disse que ia acontecer algo diferente aqui. É profético. E Jesus, você que sabe a causa que está acontecendo, é Jesus falando. Está falando com alguém aqui? É Jesus falando, porque aquilo que você não consegue, Jesus se posiciona. E Jesus falando, disse a figueira. Vamos trocar a figueira por causa. E Jesus falando, disse a. E Jesus falando, disse a.
E Jesus falando disse eu só vou parar quando você dá glória a Deus e entender. E Jesus falando disse a causa. E Jesus falando disse a causa. E Jesus falando para aquilo que tem tirado a tua santidade. E Jesus falando para aquilo que tem feito você olhar para o efeito. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Quantos nunca mais nós já falamos? Quantas vezes, quantos nunca mais nós já falamos? Quantas vezes, pastor César, nós falamos assim, não, nunca mais eu olho. Daqui a pouco. Não, nunca mais eu passo. Não, nunca mais eu faço. Por quê? Porque o nosso nunca mais é diferente do nunca mais. Aleluia. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Nunca mais. Porque o nunca mais de Jesus é diferente do meu nunca mais. O nunca mais de Jesus. Cadê o pastor Rudiá? Já está aqui, maravilha. Porque o nunca mais de Jesus é diferente do nosso. Tiago, o que está acontecendo? Jesus hoje desce aqui, lá no teu caminho, e Jesus está dizendo: nunca mais. É Jesus quem está falando. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Hoje é o dia em que Deus coloca um ponto final nesse parasita na tua vida. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Preste bem atenção. Nem que Jesus tenha que matar. Para você não passar mais lá. Nem que Jesus tenha que fazer mudar de cidade. Nunca mais. Nem que Jesus tenha que fazer você perder o emprego. Nunca mais. Nem que Jesus tenha que alterar o curso da tua vida. Nunca mais. Eu estou sendo profeta para alguém aqui nessa noite, com uma força profética para essa igreja. Jesus vai mexer em áreas da vida de alguém a partir de hoje, para que você nunca mais. Já está profético o culto, a intercessão continua, por favor. Jesus vai mexer em áreas para você nunca mais. Jesus é capaz de queimar até celular. Jesus é capaz de fazer o que você não imagina para não te perder. E Jesus disse para o Pai uma vez: todos que você me deu, não vai se perder ninguém.
Então não se preocupe mais com o efeito, porque a causa é algo principal para Jesus. E a causa dele, sabe o que é? É você, querido. É a tua família, é a tua vida. Vou abrir pra você entrar.